Olá pessoal, passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu presenciei esta semana e que me motivou a estar fazendo esse vídeo no dia de hoje. Eu estava em uma sala de aula onde presenciei uma conversa entre o professor e um aluno, onde o professor perguntou a seu aluno por que ele se encontrava tão agitado naquele dia, estava tão impaciente, de certa forma não estava tendo atenção à aula, estava incomodando os outros coleguinhas e não estava possibilitando um ambiente de aprendizagem tanto para ele quanto para os colegas. E aí nós fomos surpreendidas com a resposta que ele trouxe. Ele falou: tia, eu estou muito triste, porque os meus pais estão se separando. E aí a professora, de forma muito carinhosa, o acolheu e conversou com ele, né? Fez algumas abordagens necessárias e eles se despediram e houve a separação de professor e aluno. Então, baseado nessa experiência que eu tive em presenciar esse fato, eu resolvi fazer esse vídeo para estar informando alguns pais sobre essa decisão. É claro que nós não podemos e não devemos, quanto pais, sustentar um relacionamento infeliz, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento onde as pessoas já não se amam, já não se respeitam, já não fazem mais planos um com o outro. Então, nós não somos obrigados a manter uma relação somente por conta dos nossos filhos. Mas nós precisamos ser muito verdadeiros e muito leais com essas crianças. Porque, na verdade, essas crianças, elas são presididas por nós, quanto pais, e elas nos veem como pessoas as quais elas têm total proteção e são pessoas que, de certa forma, elas se espelham. Então, no momento em que acontece a ruptura do relacionamento do pai com a mãe, e esses pais não sentem a necessidade ou não têm a preocupação de estar conversando de forma muito clara, objetiva e explicativa com seus filhos, provavelmente irá ter consequências muito negativas para essa criança. E, normalmente, essas crianças já respondem de que forma? Se tornando crianças ansiosas demais, irritadas demais, confusas demais, como esse mesmo que estava lá na sala de aula, inquieto. Ele está querendo sinalizar para a professora que existe alguma coisa de errado no seu âmbito familiar ou em outro lugar o qual ele faz parte e que não está bom, que está causando nele um mal-estar, uma insatisfação. E às vezes ele não tem com quem abordar esse assunto. Às vezes ele está tão preocupado com a situação dos pais estarem decidindo se separarem que ele não consegue conversar com o pai ou com a mãe. Na verdade, quem precisa estabelecer essa comunicação com essa criança ou com essas crianças, se forem o caso de mais filhos, são os pais. Embora talvez os pais achem que eles não compreendem e que eles não estão entendendo o que está acontecendo, eles estão sim. E a gente precisa sentar com essas crianças e estar conversando de forma muito aberta porque o papai e a mamãe decidiram se separar. E nesse momento é importante que a gente não comece a culpar ninguém.
mas que a gente fale para os nossos filhos que a relação já não existe mais, que alguns valores se perderam, que alguns sentimentos acabaram. Mas a gente não começar a culpar um ou outro na frente da criança, fazendo com que a criança fique irritado com uma das partes. A gente precisa explicar para essa criança que não existe culpados, assim como elas também não são culpadas do fim do relacionamento do casal. Porque muitas vezes a gente vê esses pais culpando os filhos pelo rompimento de um relacionamento. Então, quando nós decidimos pôr fim a um relacionamento, nós não devemos culpar ninguém. Se não estar bom para nós, se não estar nos fazendo bem, que nós decidimos sair desse relacionamento, mas sem culpar. E principalmente que nós tenhamos o cuidado de não culpar os nossos filhos por aquela decisão que nós estamos tomando. Então, é normal que nesse momento essas crianças tragam consigo um prejuízo emocional muito grande por conta dessa separação dos pais, por conta desse vínculo que acaba, né? O casal resolveram se separar por alguns motivos que são exclusivamente deles. Mas os filhos, de certa forma, vão sofrer com as consequências dessa decisão. Mas o casal precisa conversar, né, entre si e também com seus filhos da melhor forma possível para que todos saiam menos machucado possível e que compreenda que aquela decisão pode ser muito boa para todos os envolvidos. E explicar para essa criança que não é legal crescer num ambiente de brigas, de confusões, de desentendimentos, de falta de amor. Nós precisamos explicar para os nossos filhos que às vezes uma separação vai unir mais aquela família do que mantê-la unida estando juntos, diante de tantos conflitos, de tantas insatisfações, de tanta falta de amor, de carinho, de respeito. Então, tudo isso o casal precisa ter consciência e também passar para os seus filhos. Então, normalmente essas crianças, elas se apresentam muito irritadas, ansiosas, desamparadas, porque elas não têm mais a presença do pai e da mãe juntos. Elas ficam inseguras, confusas e às vezes se sentem culpadas. Às vezes elas acham que a decisão da separação é por conta dela. Foi alguma coisa que ela fez que o papai não gostou e resolveu ir embora, ou foi alguma coisa que ela fez que a mamãe não gostou e ficou chateada e pediu para o papai ir embora. Então, precisa ficar muito claro para os filhos o motivo pelo qual o casal decidiu se separar. E não deixar a criança cheia de interrogações na cabecinha, porque isso vai fazendo com que ela pense muitas coisas, às vezes equivocadas, e acabe se culpando pela decisão dos seus pais. E é normal que nesse momento surjam os medos dos filhos, né? O medo de ficar sozinho, o medo de não ver mais o pai, de não ver mais a mãe, o medo de ficar desamparado, de não ter mais a proteção daquelas pessoas que ele tanto ama, que ele tanto gosta. Então, se nós decidimos nos separar, é importante que nós falamos para os nossos filhos que o casal resolveu se separar, mas os pais não. E que os pais vão estar sempre juntos para protegê-lo, para cuidar dele e dar todo amor e carinho, mesmo estando
longe um do outro. Então, às vezes, essa separação do casal traz para essa criança a sensação de abandono, de tristeza, de desamparo, de irritabilidade, e que às vezes no ambiente escolar não é muito compreendido. Por exemplo, esse fato que eu presenciei, a professora foi muito empática. Ela acolheu de forma muito sábia esse aluno. Então, ele se sentiu à vontade para estar falando sobre o assunto que o incomodava e a professora fez a abordagem conforme deveria fazer, acolhendo, protegendo e explicando para aquela criança que ela não tinha culpa, que era uma decisão dos pais. Então, aquele papel que deveria ser dos pais, a professora acabou executando. Mas é claro que não teve o mesmo efeito que se fosse feito pelos próprios pais. Talvez ela tivesse entendido melhor, não estaria apresentando os comportamentos em sala de aula que foram apresentados. Então faz toda a diferença os pais, ao tomarem uma decisão de se separarem, que eles tenham em mente que tem os filhos na história também e que esses filhos merecem respeito e que, embora eles sejam às vezes pequeninos, mas que eles são capazes de compreender o que está acontecendo. Se aquele fato que ele está presenciando e que não está chegando para ele de forma comunicativa, só mesmo de gestos e do que ele consegue entender no ambiente, já está lhe causando tanto mal, imagina ele ficar nas interrogações, nos questionamentos do que é que está acontecendo. Não seria mais proveitoso esses pais estarem sentando com essa criança ou com estas crianças e estar explicando o que é que está acontecendo? Seria menos penoso? Seria menos doloroso para essa criança? Talvez a impediria de sofrer tanto, de se culpar tanto por uma decisão dos seus pais. Às vezes também a gente percebe que essa separação acaba trazendo para essa criança alguns transtornos. Transtorno do sono, transtorno alimentar. Essa criança começa a comer de forma compulsiva ou simplesmente para de se alimentar. Essa criança, às vezes, começa a apresentar condutas regressivas na escola, já não tem mais o mesmo rendimento de antes, já não tem mais o mesmo interesse de antes. O seu rendimento escolar começa a cair, a escola começa a cobrar dos pais e, às vezes, os pais não se dão conta de que é uma consequência daquela separação que não foi comunicada, que não foi conversada com o seu filho. Então, essa criança, às vezes, começa a ter comportamentos negativos e que os pais não conseguem entender o motivo de tais comportamentos, mas que muitas vezes estão ligados àquela separação, que para eles não iria causar tanto impacto nos seus filhos, mas que na verdade acabou causando. Então é importante que quando esses pais decidirem se separar, eles pensem que eles precisam sentar com os seus filhos e estar conversando, explicando sobre a decisão do casal. Nós dois juntos, eu e o papai, decidimos que a partir de hoje nós não vamos viver mais juntos. E explicar dentro da possibilidade da criança estar entendendo o que é que está acontecendo. De acordo com a faixa etária daquela criança, nós vamos poder estar explicando um pouco mais, indo mais a fundo no assunto ou não. Mas o que nós não podemos de jeito nenhum
é que aquelas duas pessoas que conviviam juntos no mesmo ambiente, do dia para o outro, deixam de conviver. Arruma as malas e vai embora sem uma explicação e que essa criança não tenha conhecimento do que aconteceu. Por que o papai foi embora? Por que a mamãe foi embora? O que aconteceu? Alguém está zangado comigo? Eu fiz alguma coisa? Então, para que nós não permitimos que essa criança se culpe pelas nossas decisões, é importante que nós também façamos com que ela se sinta importante naquele grupo de membro familiar, que nós também o colocamos como pessoa importante para estar sabendo o que é que está acontecendo naquele ambiente familiar. Por que algumas decisões foram tomadas ou não. Então, é importante que os pais estejam atentos aos seus filhos, tanto no período em que estão tomando essa decisão da separação, quanto depois que ela se concluir. Porque os filhos estavam acostumados a ter os seus pais juntos. Aí, de repente, passa por um período em que esse casal estão se desentendendo e, de repente, tomam a decisão de se separar. E, daqui a pouco, conclui essa decisão, onde cada um vai para um lado. E aí, como que fica a cabecinha e os comportamentos dessa criança? Então, os pais precisam ficar atentos nesse período todo, onde eles estão tomando a decisão da separação e depois que eles se separaram. Como estavam os comportamentos dos meus filhos ou do meu filho enquanto eu tomava a decisão de separação? Como que ficou depois que eu tomei a decisão da separação? E depois que nós nos separamos, como é que nós estamos assistindo aos nossos filhos? Nós estamos nos fazendo presentes, nós estamos dando amor, carinho, cuidado, nós estamos conseguindo protegê-los como antes, quando nós estávamos juntos, quando nós éramos uma família? Então, o casal precisa entender que quem se separou foi o homem e mulher, foi o casal e não os filhos. Os filhos vão continuar sendo do pai e da mãe. E todos os dois terão responsabilidades com essa criança. Todos os dois terão que amar, cuidar, proteger, conversar, se comunicar, dialogar, se colocar sempre presente, mostrando para aquela criança que ela não teve culpa daquela decisão e que ela continua sendo amado e querido, mesmo os pais não estando mais juntos. Então, vocês, quanto pais, que decidem tomar a decisão de uma separação, vocês precisam ter cuidados, precisam ter cautela para não deixar os filhos de vocês se sentirem culpados e desamparados, porque às vezes isso pode trazer consequências muito dolorosas e muito penosas para eles. Podem desencadear alguns transtornos, alguns distúrbios que lá na frente podem ser muito prejudiciais para eles. Às vezes, nós achamos que os nossos filhos são tão pequeninos que eles não são capazes de compreender certas coisas. E aí a gente acaba deixando a coisa acontecer, fluir, sem uma comunicação, sem um diálogo. E essas consequências podem ser muito ruins. Então, independente se eles são pequeninos, crianças, se eles são pré-adolescentes ou se eles são adolescentes, vocês precisam estar sentando com eles e estarem comunicando a decisão de vocês. E, se possível,
que o casal se separe em um ambiente de harmonia, onde ambos consigam dialogar, se entender, se respeitarem antes que a relação permita total desrespeito, total desconsideração. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer para manter uma relação confortável, amigável, para o próprio bem-estar dos nossos filhos, será muito bom. Não estou aqui falando que vocês precisam manter uma relação infeliz por conta dos filhos de vocês, porque vocês irão fazê-los sofrer muito mais. E vocês irão estar formando homens e mulheres no futuro que vão achar que ter um relacionamento ruim é normal. E nós não podemos viver relações infelizes, relações ruins, relações abusivas e mostrar para os nossos filhos que aquilo é normal. E que quando ele virar um homem adulto ou uma mulher adulta e que ele for construir a família dele, que aquilo dali pode se repetir. Isso é que nós não podemos deixar como herança para os nossos filhos. Todos nós temos a responsabilidade de sermos seres felizes, seres realizados em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E isso também ao nosso casamento, à nossa união estável com alguém. A gente precisa estar em um relacionamento onde nós estejamos felizes e onde os nossos filhos também possam presenciar um ambiente onde ele se sinta acolhido, amado, protegido, onde as pessoas se amam e se respeitam. Então, se você, pai, você, mãe, decidir que o seu casamento não é mais possível de continuar, que você esteja sentando com seus filhos após vocês tomarem a decisão da separação, que vocês possam estar sentando com os filhos de vocês e estarem informando sobre a decisão e deixando claro que não existem culpados. Simplesmente, o relacionamento chegou um momento que não conseguiu se manter como antes. E aí houve a necessidade de colocar um fim, visto que as pessoas envolvidas não estavam mais felizes. É importante que vocês tenham muito cuidado com as consequências das decisões de vocês nos filhos, porque eles não têm culpa do relacionamento ter dado errado ou ter tomado um percurso diferente daquilo que vocês programaram. É claro que nós torcemos para que um relacionamento seja duradouro, seja feliz infinitamente, mas nós não conseguimos garantir que isso vai acontecer. Então, quando chega ao fim, nós precisamos ter consciência de que acabou e precisamos estar informando isso também aos nossos filhos. Então, para você, eu espero que esse vídeo lhe traga boas reflexões e que você esteja mais atentos aos seus filhos quando tomarem a decisão de uma possível separação. Um abraço carinhoso a todos vocês.